A Alice fez uma pergunta que ficou martelando muito na minha mente. Se a Jo é do mundo 1 e tá presa no mundo 2, né? E ela tá grávida de uma criança que foi concebida ali nesse mundo 2, quando essa criança nascer, ela vai pertencer a que mundo? Será que essa criança vai ter alguma mutação especial que fará essa criança viajar também entre ambos os mundos? Será que essa criança vai viver no limiar entre os dois mundos? E como assim a Jo que ficou para trás lá no espaço tá viva? Como isso pode acontecer se ela perdeu metade da cabeça? E quem são aqueles caras que estão presos naquele manicômio para astronautas com problema? Aqui nesse vídeo a gente vai comentar e vai entender o final da temporada de Constelação. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de Constelação, que é essa série que eu tô muito viciado. Eu gostei muito dessa primeira temporada e eu tava com esperanças de que a série fosse ser finalizada aqui nesse episódio 8, mas é óbvio que eles têm planos pra continuar essa história por pelo menos mais uma temporada, porque eles terminaram com um super gancho, né? Mas antes, os recados, se você tá chegando no meu canal através desse vídeo, aqui eu falo bastante de séries e filmes, então sinta-se livre para se inscrever no canal se você não está inscrito e ativar o sino de notificação também para saber toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu sempre gosto de trazer séries mais ou menos nesse clima, sabe? Nesse tema, nesse mistério e tal aqui pro canal, que são séries que eu gosto. Então, se você gosta também, se inscreve, por favor. E eu peço sempre para vocês me seguirem no Instagram, que é para vocês acompanharem o conteúdo que eu levo para lá e vocês ainda me dão uma força. Mas antes da gente falar desse episódio 8 e do final, a gente precisa concordar aqui rapidinho que o episódio 7 foi o melhor episódio da temporada, né? A tensão construída, o mistério e o clímax, principalmente, foram de tirar o fôlego. Eu realmente achei que a Alice fosse morrer ali naquela cena. E uma coisa importante que esse episódio 7 não trouxe de respostas é que o corpo não muda, né? Até então a gente vinha falando que as Joes tinham trocado de lugar, que a Jo do mundo 1 foi parada no mundo 2, mas não. O corpo, essa Jo que a gente tá vendo, é a mesma Jo que foi ao espaço, né? Ela voltou no mesmo corpo. O que foi trocado ali foi a consciência, foi a mente. Isso pode parecer óbvio pra vocês, não sei se sou muito burro, mas eu tava jurando, né? Eu tava acreditando desde o começo da temporada que eram trocas de corpos completas. Ou seja, se a Jo do mundo 1 tinha uma cicatriz no braço que ela se cortou e ela acabou sendo trocada com a Jo do mundo 2, a Jo continuaria carregando essa cicatriz agora no mundo 2 também. Porque foram os corpos que foram trocados. Mas não, esse episódio 7 mostrou pra gente que o que troca é a mente. E isso também explica a cena do Henry, né, preso no mundo 1, preso no corpo do Bud, e ele pediu o teste de polígrafo e o teste de DNA. E o teste de DNA comprovou que não, que ele estava errado na teoria dele, que o DNA dele girava, né, num sentido diferente. Não, ele estava totalmente errado. O DNA é o mesmo, porque o corpo é o mesmo, apenas a mente que foi trocada. A teoria do Henry, que o DNA dele girava num sentido diferente do DNA do Bud, faz muito sentido, faz completo sentido, é óbvio. Mas lá no mundo 2, o Henry estava no mundo 2, ele foi jogado para o mundo 1, mas só a mente dele que veio. O corpo dele lá no mundo 2 fizessem o teste de DNA, muito provavelmente giraria sim no sentido contrário do DNA do Bud. Mas não, o Henry, ele tomou posse do corpo do Bud. O Henry tem a mente do Henry, mas ele tá no corpo do Bud. Por isso que o DNA é o mesmo. Mas já que a gente já mencionou o Henry, vamos comentar mais sobre o seu final trágico. A gente já comentou em outros vídeos aqui do canal da história do Henry, né? O Henry, ele foi na Apollo 18, né, para o espaço e tudo mais, mas na volta aconteceu um acidente e toda a sua tripulação morreu. Nessa volta também alguma coisa aconteceu, né? Algum fenômeno aconteceu que ele mudou de lugar com o Bud. E aí, quando ele acordou, milagrosamente toda a sua tripulação estava viva. Porque o Henry, ele estava lá no mundo 1, mas quando ele entrou na órbita da Terra, ele foi jogado, né? A mente dele foi enviada para o corpo do Bud, foi enviada para o mundo 2. O Henry, ele é natural do mundo 1. Só que ele se beneficiou dessa sobreposição de mundos e ele veio parar no mundo 2 quando ele começou a entrar na órbita da Terra pela Apollo 18. E aí ele assumiu o lugar do Bud no mundo 2 e foi tratado como um herói. Ele ganhou um prêmio Nobel e ele ficou rico, tudo porque ele conseguiu trazer milagrosamente a sua tripulação completa com vida para a Terra. Enquanto o Bud, que de fato foi o herói, que de fato foi a pessoa que conseguiu salvar toda a sua tripulação, por um azar foi mandado para o mundo 1, onde toda a tripulação tinha morrido. Por isso, a sua vida, a sua carreira foi um fracasso e a Apollo 18 nesse mundo 1 é a maior falha, né, o maior arrependimento da NASA. O Bud não entendeu nada, porque estava todo mundo vivo até ele, né, ter esse apagão,
ter esse rápido desmaio. Então o Bud, ele passou a vida no mundo errado, né? O Bud passou a vida no mundo 1, sendo que ele é natural do mundo 2, tendo que viver com as consequências do que a sua contraparte fez, da falha da sua contraparte Henry, que falhou em salvar a sua tripulação. E aí, no episódio 7, a gente vê que através do experimento Cal, eles mudaram de lugar de novo. O Bud voltou para o mundo 2, que é o mundo original dele, enquanto o Henry voltou para o mundo 1, que é o mundo original dele. Mas eles voltaram para esses mundos tendo que viver com as consequências que as suas contrapartes fizeram ali durante, né, esses 30, 40 anos. Eu não sei mais ou menos quantos anos que faz desde a Apollo 18, mas o Henry era jovem, então assim, pelo menos 40 anos aí de consequências que a sua contraparte fez, que eles estão tendo que lidar. E é isso, o Henry tentou passar pelo polígrafo e por testes de DNA, só que não vai colar, porque o polígrafo pode, tudo bem, ter contestado que ele estava falando a verdade, mas o polígrafo pode ser enganado, e o teste de DNA não erra. E o teste de DNA comprovou que o corpo, aquele corpo que ele tá, foi o corpo que efetuou todos aqueles crimes. Foi esse mesmo corpo, só que com outra consciência. E agora, não tem muito mais o que o Henry fazer, porque o experimento Cal foi destruído. Então, as chances dele conseguir trocar de lugar com o Bud de novo são mínimas. Ele vai ter que aceitar a sua realidade e viver pelo resto da sua vida com as consequências do que o Bud fez. Aliás, essa foi a palavra-chave de todo esse episódio final, né? Aceitação. A gente viu aí desde o primeiro episódio dessa temporada, tanto a Jo quanto a Alice lutando contra a realidade que elas estavam. Elas estavam achando que o mundo todo estava errado, elas estavam tentando consertar as coisas, para no final elas perceberem que não dava, para no final elas aceitarem a realidade em que elas estão. A vida delas duas vai ser assim a partir de agora. Porque quando o universo se sobrepõe e quando o universo prega essa armadilha nesses astronautas, né, trocando eles de lugar, não tem mais o que fazer. Não há volta. E elas, né, depois de sofrer aí durante 8 episódios, chegaram a essa mesma conclusão. Resta a pessoa aceitar a sua nova realidade e seguir com a sua vida. A Jo, que era do mundo 1 e está presa no mundo 2, finalmente aceitou. A Alice, do mundo 2, finalmente aceitou também que a sua mãe, né, morreu e que ela tem ali uma mãe, né, uma espécie de mãe na Jo que lhe pertence, na Jo do mundo 1, que está presa junto ali com ela. Ela viu nessa Jo uma forma de continuar. Já a Alice, do mundo 1, ela até que demorou mais tempo para aceitar a sua realidade, né? Ela tentou falar com a sua contraparte no mundo 2, que a ignorou, até ela finalmente cair na real. Ela não pode ficar com raiva da outra Alice, porque a outra Alice teve mais sorte do que ela. Ela sabe que a mãe dela está viva numa outra dimensão, que ela nunca mais vai conseguir ter acesso à sua mãe, e o que resta a essa Alice do mundo 1 também é continuar a sua vida. Mas esse não é o final. Jo tá grávida, e ela tá grávida de um feto que foi concebido ali no mundo 2, sendo ela mesma uma pessoa do mundo 1. E a gente sabe, né, de acordo com o Henry, né, de acordo com várias falas aí ao longo da série, que o DNA de uma pessoa do mundo 1 gira no sentido, o DNA de uma pessoa do mundo 2 gira em outro sentido. Ou seja, quando a Jo, com o DNA que girava em um sentido, né, concebeu um filho com o Magnus daquele mundo, que o DNA girava em outro sentido, concebeu essa criança que é um mistério, o que ela vai ser. Mas a gente viu através das leituras da ultrassonografia que essa criança apresenta leituras muito similares às leituras do experimento Cal. Então parece que esse feto ele está dividido entre os dois mundos. Parece que esse feto é o tal limiar entre os dois mundos, né? Parece que ele vai viver nesse espaço limiar e isso vai significar aí uma revolução para o futuro da série. Mas que revolução é essa? Só nos resta teorizar. Eu acho que esse bebê, né, quando ele nascer, na verdade eu acho que ele já está funcionando como uma espécie de Cal portátil, sabe? A gente sabe que o experimento Cal não foi o experimento que fez os mundos se sobreporem, né? Isso era um fenômeno que já acontecia na órbita da Terra muito antes do Cal ser inventado. O Henry, ele só inventou o Cal depois dele ter trocado de mente, né? Trocado de mundos para tentar consertar essa falha do universo, e o próprio Henry admitiu aqui no final dessa temporada que ele falhou no seu projeto, né? Porque no final o Cal atrapalhou mais do que ajudou. O Cal ele agia como um limiar entre os dois mundos portátil, né, que fazia as pessoas terem mais experiências, né, entre esse limiar entre os dois mundos, porque antes as pessoas só tiveram essa experiência na órbita da Terra e acabou. Depois do experimento Cal criado, né, é que a Jo tem sofrido aí todo esse tormento, né, trocando de lugar, enxergando duas Alices e tudo mais, e eu acho que o feto vai funcionar mais ou menos como o Cal. Isso explicaria a Jo ter enxergado 2 astronautas presos naquele quarto, quando a cena final mostrou pra gente que na verdade lá dentro só existia um. Muito provavelmente a Jo
sendo afetada por esse feto que está no limiar entre os dois mundos, também está experienciando coisas dos dois mundos, né? Então, quando ela abriu ali aquela janela, ela acabou enxergando as duas versões desse astronauta. Ela enxergou as versões dos astronautas do mundo 1 e do mundo 2, similar ao que aconteceu com ela lá no episódio 7, quando o experimento Cal estava ativo, que ela também conseguiu enxergar as duas versões da Alice ali no mesmo lugar. Ali, no mundo 1, na verdade, só tem um astronauta preso, mas a Jo, por estar grávida, por estar carregando aí, né, esse Cal vivo, conseguiu enxergar as versões dos dois mundos daquele astronauta. Eu acho que o mais saudável para Jo e para todo mundo seria abortar essa criança, para eles pararem de, né, passar por essas experiências de sobreposição de mundos, essa sobreposição que isso acontece no espaço e agora está acontecendo na Terra com frequência. Então, assim, essa criança não nascer seria o melhor para todo mundo, mas parece que não é isso que vai acontecer. E quando essa criança nascer, as coisas podem piorar ainda mais. Mas a cena final mostrou a Jo que ficou presa lá na ISS, né, e foi deixada para trás para morrer depois de ter perdido o olho, abrindo o outro olho. Isso significa que ela tá viva? E eu acho que não, tá? Eu acho que a explicação para essa cena é a explicação que o Henry deu para Alice lá no episódio 4. Uma partícula, ela é branca em um mundo, ela é preta em um outro mundo, e no espaço limiar entre esses dois mundos, né, quando esses mundos estão se sobrepondo, essa partícula, ela é branca e preta ao mesmo tempo. A Jo morreu em um mundo, mas a sua contraparte está viva em outro. Então, quando esses mundos estão se sobrepondo, a Jo, né, ambas as Jos, elas estão mortas e vivas ao mesmo tempo. O que nós estamos vendo aqui nessa cena final é o corpo morto da Jo realizando ações porque a sua contraparte do outro mundo ainda está viva. A série já mostrou pra gente em outros momentos essa Jo, né, do mundo 1, né, a Jo que é do mundo onde o carro é vermelho e tá presa nesse mundo 2, tá presa no mundo onde o carro é azul, absorvendo habilidades da sua contraparte morta. Essa Jo aí, né, essa Jo do mundo vermelho que tá presa no mundo azul, ela não sabia tocar piano, mas quando ela tentou tocar piano, ela tocou perfeitamente. Nesse episódio mesmo, quando eles colocam a luz nos olhos dela, para ver, né, as funções vitais, a gente vê que o olho direito dela responde ali à luz, mas o olho esquerdo não. O olho esquerdo permanece dilatado como se não tivesse sido apontado nenhuma luz para ele. E por que isso? Porque a contraparte, a outra Jo, perdeu o olho. E nesse momento em que eles estão testando ali o olho dela, os mundos estão se sobrepondo e ela está absorvendo as habilidades da sua contraparte, né? No caso dela, ela está absorvendo as deficiências. E isso confirma também uma teoria que eu já tinha levantado aqui para vocês nos vídeos comentando os episódios anteriores. Foi esse corpo da Jo que ficou preso na ISS que liberou a cápsula para a sua contraparte voltar para a Terra e também liberou a cápsula para o Paul voltar para o mundo trocado dele. E falando do Paul, eu acho que a mesmíssima coisa aconteceu com ele. A gente vê aqui nesse episódio 8 que ele acordou do tiro e ele acordou assustado, né, e olhando ali para os braços. Nós sabemos que o Paul do mundo vermelho, que morreu no mundo azul, perdeu o braço, né? Ele perdeu o braço e morreu. Enquanto esse Paul, que levou o tiro, ele é original do mundo azul, mas ele tá preso agora no mundo vermelho, né? E foi ele que levou o tiro do Bud e tal, mas é ele que conhece o Henry, é ele que tava lá com o experimento Cal no espaço. Ele levou um tiro do Bud, mas se recuperou e acordou. Mas parece que ele acordou com as memórias da sua contraparte vermelha que morreu no mundo azul. Não, o Paul que acordou aqui nesse episódio não é o Paul que perdeu o braço no espaço, não. É o mesmo Paul que levou o tiro do Bud. O que aconteceu é que esses mundos estão se sobrepondo e como a Jo está absorvendo, né, memórias, habilidades e deficiências da sua contraparte morta, esse Paul está acabando absorvendo as memórias. Provavelmente enquanto ele estava em coma, ele ficou transitando entre os corpos e agora ele tem ali as memórias da sua contraparte que morreu sem o braço. Acredito eu que a própria Irena deve experienciar momentos, né, do seu corpo vagando, né, o corpo da sua contraparte vagando no espaço. Todo mundo que acabou sendo trocado experienciam momentos da sua contraparte, habilidades da sua contraparte. É por isso que a Irena pede pra Jo tocar piano. Ela fala, faça coisas que o seu corpo vai lembrar, porque o corpo é o mesmo, o que mudou foi a mente. Parece que a Irena sabe disso. Então o que a Irena estava dizendo pra Jo é, cara, acostume-se com esse mundo, acostume-se com esse corpo e viva a sua vida. Mas é basicamente isso, e ainda tem muito mistério para ser desenrolado aí numa segunda temporada. Vou ficando por aqui nesse vídeo, quero ouvir de vocês. O que vocês acharam dessa primeira temporada de Constelação? Coloca aqui nos comentários, por favor, que eu gosto de ler o comentário de vocês. Deixa o like, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.